Pessoal, bom dia. Vamos continuar aí essa parte aí para a gente finalizar, tá? Então, questão aí de estrutura da população e migrações, frente B2, tá? Na verdade, quando você pensa em questão de estrutura de população, a gente tem que pensar que é o estudo mais detalhado que uma nação precisa da sua população. Então, para avaliar questões de todas as políticas que você pensar em como política educacional, política econômica, política previdenciária, política de saúde, isso tudo você tem que ter conhecimento da estrutura da população. É óbvio que a população ela comporta de formas totalmente diferenciadas em relação aos países. Agora, você tem alguns critérios que são pré-estabelecidos e que a população ela segue esse ordenamento. Ela segue esse ordenamento dentro do que? Realmente de quesitos para você conseguir dividir essa população em faixas específicas para realmente você estudar a composição dessa estrutura, né? Ou seja, desde uma base, desde um corpo, desde até um ápice de uma pirâmide, né, que é o objeto de estudo quando você fala em questão da estrutura da população. A organização, né, de aspectos aqui, eu até coloquei aqui no final, quantitativos e qualitativos, dessa organização social, tem como resposta para um governo, por exemplo, né, quando se fala na questão da população, aquele gráfico chamado de pirâmide etária. É ele que vai realmente identificar todas as estruturas, todas as faixas específicas da população, como que cada faixa está o quê? Comportando e o que é que está sendo interessante, né, e o que realmente está sendo desnecessário ou, às vezes, afetando muito o desenvolvimento de uma população, né? Se às vezes está afetando o ápice, se está afetando, e se está afetando, né, ou a base da pirâmide aí. Então é o seguinte, o que ele fala aqui, ó, né, a estrutura da população mundial deve ser analisada considerando distribuição por sexo. Então você tem a diferença de gênero, tá? Isso aí é uma questão. Número, você tem que saber sim, né, a quantidade de pessoas, né, dentro disso aí, um volume, quanto, né, de população absoluta, relativa, se tem dentro de um país, isso aí realmente é interessante. E, além disso, o seguinte, né, idade, se você tem muito jovem, se você tem adulto, ou se você tem o quê? Muito idoso. Ocupação, né, o quanto da população ela é ativa, o quanto da população ela é inativa, o que você tem de inválidos, né, desalentados, isso tudo aí que a gente tem dentro da população. Renda, tá? Repetir aqui, esqueçam isso aqui, tá? Renda, se você tem um acesso à renda, se você tem uma boa distribuição de renda, se você tem uma progressão nessa renda, conforme, né, uma avaliação desse outro tópico aqui, que é de grande relevância, né, educação, se você tem uma renda maior porque você participou de um processo educativo mais avançado, né, ou seja, se você seguiu, né, de cursos de graduação, pós-graduação, se você está dentro de um setor específico da economia, se você está tendo uma progressão e se essa renda está atingindo uma grande parte da população aí. Saúde, né? Ou seja, é um serviço básico, se você tem aí o que? Acesso a uma saúde de qualidade, tá? Que você possa realmente ter a maior diversidade de tratamento, ou até pensando em algumas questões de países desenvolvidos, não é nem o governo fornecer educação, mas é você ter condição de pagar por uma saúde, pagar por um acesso à saúde. E além de, né, de vários outros indicadores que eles vão expressar, né, tem um marcante agora que a PNUD está usando, que ela vai começar a usar, eu já até comentei com vocês, que é o índice de felicidade, né? Ou seja, o quanto o país te permite ser feliz. Feliz em quê? Em todas essas questões que nós falamos aqui, de renda, educação, saúde, se você vive bem, se você tem acesso a serviços básicos, se você tem acesso a direito de moradia. E aí vem uma questão interessante, que você só é feliz se o país te fornece condição de educação, de segurança, e se você tem condição, sim, de lazer. Você tem condição de financiar um lazer, de viajar, que seja com a família, que seja sozinho. Então, isso tudo aí vem dentro desses indicadores.
são indicadores que estão para serem alterados. Tá? Eles estão em processo de análise para entrar dentro de uma avaliação, para mudar muito aquilo ali que parece que o material ele só trabalha com dois. Ele trabalha o IDH, que é o clássico aí que se tem, né? E ele trabalha o coeficiente de Gini. Então, isso aqui, quando você tem todo esse conhecimento, aí você tem como promover política. Né? Aí tem como o governo virar e falar, não, eu tenho que fazer, por exemplo, na saúde, eu tenho que fazer uma campanha de vacinação para tal faixa etária, eu tenho que fazer uma campanha aí de prevenção para uma população mais idosa, que é crescente, eu tenho que avaliar as questões que são riscos externos para uma população jovem, eu tenho que pensar numa transferência de renda, para qual classe que eu preciso fazer isso aí. Eu posso pensar numa maior oferta de vaga de universidade, se você tem um número de jovens em progressão de idade. Políticas de primeiro emprego, políticas de ocupação, sim, do território. Você tem que ter, você associa isso com o processo econômico, industrial, você pode realmente investir em outras áreas para que tenha o quê? Uma distribuição melhor da população dentro desse país e acaba gerando desenvolvimento de uma forma mais homogênea. Então, toda essa questão da estrutura da população, ela é de alta relevância. Dentro das divisões, a divisão ela segue um critério que é estipulado pela PNUD, que é um órgão da ONU que trabalha com a questão das populações mundiais. Então, o que eles consideram da estrutura organizacional da população? De 0 a 19 é o que a gente considera os jovens aí. Cuidado com isso aí de pensar que jovem para a demografia. Quando você pega em questão de trabalho, você tem aí no Brasil a questão do Estatuto do Adolescente, que tem algumas regras diferenciadas aí. Pode ver que como jovem com 18 anos, ele já é considerado maior, ele já pode ter acesso ao trabalho sem problema, vinculado ao Estatuto. Quando você pega de 20 a 59, é considerado adulto. Tá? É uma população que preza-se por estar em idade ativa. É quem realmente vai trabalhar, exercer algumas atividades aí que a gente vai falar para frente. E 60 para cima é a população idosa, que às vezes são considerados aí inativos, muito discutível dentro de alguns critérios da demografia, mas são considerados inativos. Então, a população ela é marcada por essas três faixas de divisão, essas três faixas de organização social que a gente fala. Agora, cada um tem um comportamentos que podem alterar determinada faixa, ela reflete em todo o desenvolvimento do gráfico. Toda a pirâmide etária, ela vai realmente ser afetada se você tiver um desequilíbrio em qualquer faixa. Então, agora, a ideia da demografia, quando a gente fala da organização social, é que chegue no ápice da pirâmide um número muito grande de idosos vivendo bem com uma condição social legal, que eles possam ter vivido e vivido de uma forma muito boa. Para a demografia é muito interessante. Às vezes, para a gestão de um país, nem sempre é. Então, às vezes, causa-se alguns problemas que nós comentamos em relação ao que a questão previdenciária, ao fator vinculado à saúde, Você pega aí mesmo por que tão afetada a Itália foi, você tem um contingente de população idosa muito grande. Então, você tem que pensar que o grupo de risco era maior. Então, para a gente seguir, pessoal, o que a gente faz na divisão e no estudo da estrutura etária? Quando você pensa no estudo de toda a estrutura etária, você tem que dividir por vários segmentos. O primeiro, nós já comentamos muito aqui, é quando se fala realmente da organização social. Quando você pega a organização, a gente fala que a gente tem que ter população absoluta, a quantidade distribuída de sexo, se você tem uma disparidade sexual ou não, se você tem um equilíbrio. A tendência e a busca da demografia é que sempre tem um equilíbrio sexual. Agora, por inúmeros fatores, isso aí pode, em alguns países, depende também muito de políticas, ter um desequilíbrio sexual, que isso aí pode afetar na recomposição da população. Faixa etária, que é o que importa para você avaliar o quê? Como essa população ela está desenvolvendo, ou seja, se os jovens, se você vai ter um país jovem, um país em fase de transição, que é um processo de envelhecimento aí.
Então, isso aí é interessante, é a história da pirâmide etária. Já outra questão que a pirâmide também pode vincular, que a gente pode dividir, são as atividades econômicas. Então, a população ela tem que praticar alguma atividade econômica, até mesmo para a questão do desenvolvimento. Então, nessa prática, né, das atividades econômicas, você tem que dividir conforme segmentos econômicos. Então, você tem que avaliar quem é especialista, quem está ali, por exemplo, né, qual contingente populacional está na questão primária, né, aquele cara ali que fica vinculado à agricultura, vinculado à mineração, ao extrativismo. Quem está na secundária, qual o contingente, se você tem mais do sexo feminino, mais do sexo masculino. Na terciária, né, quem são os profissionais liberais, quem está no comércio aí, né, então se o comércio é mais forte, se o setor secundário é o mais amplo. Quem está, né, no quaternário e no quinário, que são os setores que tem dentro da economia. Dentro disso aí, saber em cada setor, que é o que a gente chama de distribuição setorial, assim, ver, né, dentro dessa produção econômica, se você está tendo mais vaga de emprego, se você está tendo mais mão de obra de qualificação, qual setor está empregando mais. Tem alguns setores aí que nós vamos falar aí para frente. São setores, não vou falar mais importantes, mas eles têm eles são conexões especiais, tá, que realmente dão fornecem uma alavancagem muito grande para a economia de um país e o desenvolvimento. Tem que pensar também, né, o quanto tem de desempregado, de desocupado, o quanto está pesando na economia o que esses desocupados, esses inativos, tá? Porque tem uma diferença do que é ser desocupado e inativo, tá? Tem uma variação grande isso aí. Aí quando você passa para outra aqui, ó, distribuição de renda, não adianta nada essa população que foi avaliada aqui, ó, está em setores econômicos, sendo que a renda está concentrada. E aí a gente tem muita coisa para falar, que a gente mora num país que é campeão em questão de concentração de renda. O Brasil nos últimos anos, ele até conseguiu reduzir isso um pouco, mas uma questão muito tímida, uma redução muito tímida. Mas, de qualquer forma, a gente tem que falar que ele tentou, ele conseguiu até ter uma maior distribuição de renda. E fala-se muito, né, aquela questão, né, do avanço do desemprego no Brasil, e agora a gente não tem nem como, né, e a gente tem que esperar um pouco qual será o impacto de toda essa pandemia dentro da economia, que vai gerar, né, mais concentração de renda, perda de renda, desemprego vai gerar muito. Isso aí realmente é uma questão que vai afetar a estrutura da população. Lembre que eu comentei no primeiro capítulo com vocês que falava o seguinte, que tudo que for bom, a população sente. Tudo que for ruim, a população vai sentir também. Então, tem questões que são, né, assim, dentro da organização social, são esperadas. Você pode ter uma queda na renda da população, um número maior de desemprego, você pode ter questões vinculadas, né, até a estruturação populacional. Se você pegar países aí como Espanha, né, Itália, são países que foram muito afetados em estrutura de pirâmide etária, mas muito afetados mesmo, assim como uma mortalidade muito grande de pessoas idosas. Então, se afeta, sim. Você tem que pensar que essa redução da população, ela acaba, né, causando, já em países de alto desenvolvimento, até mesmo falta de mão de obra. Começa a realmente ter um impacto econômico e você não ter também, né, capacidade de ter profissionais, justamente que já vinham, né, nessa questão da redução populacional. Então, isso aqui tudo tem que ser avaliado. Tá? E quando você pega especificamente do Brasil, aí o Brasil não é nada interessante falar isso aqui. Tá? Quando você fala em questão de renda, nós temos uma concentração de renda muito grande quando se fala entre a organização socioeconômica brasileira. Desenvolvimento social, né? Aí vem o desenvolvimento social, ou seja, será que nosso IDH está evoluindo? Nossa qualidade de vida, tem que pensar em qualidade de vida. É um fator que né, que é relevante para você ter uma modificação no nosso desenvolvimento. A pandemia vai travar um pouco. Pode ser que mude o IDH brasileiro já tinha caído um pouco.
por essas questões aí de falta de acesso a algumas características, como renda, educação e saúde. Então, pode ser que a pandemia ela traga mais isso aí. Como também é esperado dentro desse desenvolvimento social e da população aqui especificamente em números, geralmente por uma questão biológica, todo, né, que o que a geografia vê e a demografia principalmente, depois de grandes impactos, surge uma boom, né, o que a gente chama de um boom populacional, ou um boom de bebês. Né? Surge muitos filhos por questão de perpetuação da espécie. O Japão experimentou isso pós-tsunami, né? A Indonésia da mesma forma, até partes da Europa depois da Segunda Guerra. Então, isso aí, né, pode ser esperado também nesse desenvolvimento. Aí você tem que pensar que em alguns países será mais pessoas, mais, né, mais renda, mais educação, mais saúde. Vamos ver como que fica isso aí num contexto global dentro, né, de um tópico específico que é a pandemia aí. Então é o seguinte, isso aqui tudo é a avaliação estrutural da população. Toda essa parte aqui, ela tem que ser, né, em conjunto, ela tem que estar em conjunto de avaliação para que você consiga determinar todas as políticas possíveis para a população. No final da determinação dessa política, surge o gráfico. Aí realmente, né, tem como o projeto final o gráfico, que é o histograma etário ou a pirâmide etária aí. Então, o que a gente tem para falar dentro dessa pirâmide etária? Você tem uma pirâmide em que é o gráfico que expõe o número de habitantes e sua distribuição por idade. Então, ele vai expressar quanto de parcelas da população se tem por faixas etárias. Então, pode ser por porcentagem, pode ser por números absolutos. Tá? Então, isso aí ele vai expressar quanto do sexo feminino tem, quanto do sexo masculino tem, e qual faixa etária que é, qual o volume de pessoas que se tem. Quando você fala aqui, ó, uma simples visualização, você tira algumas conclusões, principalmente a questão da natalidade. Né? Lembrem que a taxa de natalidade, se você tem qualquer probleminha com taxa de natalidade, quer dizer que isso aqui está extremamente... Assim, se você tem uma alta taxa de natalidade num contexto hoje, você vai ter problemas. Alguma coisa está desregulada, principalmente em países que já enfrentaram um processo de desenvolvimento. Aí, quando você pega, por exemplo, lembrem que a população ela se comporta de forma heterogênea. O que acontece na Europa não é o que acontece no Brasil, mas tem características como, né, processos de desenvolvimento que mudam essas taxas. Né? Então, lembrem que o Brasil está na terceira faixa, né, ou seja, na terceira etapa do desenvolvimento populacional, que é o processo de envelhecimento. Qualquer desequilíbrio que tenha na natalidade, pode ser que o Brasil está afetando isso, ou seja, nasceu gente demais ou, né, não tem nascimento, tem alguma coisa que está interferindo nisso aí, que seja de forma positiva ou que seja de forma negativa. Expectativa de vida essa aqui é extremamente interessante quando você vira e fala o seguinte: mas o que a expectativa diz, né, somente em relação ao que está chegando mais idoso ou não? Na verdade, não. É o quanto essa população ela está progredindo dentro da pirâmide. E que se ela progride, você vai relacionar vários fatores. Você vai relacionar renda, educação, saúde, felicidade, sim. Né? Ou seja, então você tem todo um avanço populacional. Não é o simples falar a expectativa de vida. Está vivendo mais. Mas aí você tem como interpretar inúmeras variáveis aí, né, dentro desse avanço aí. Então, é o seguinte, para o resultado final disso aqui tudo, os países eles apresentam diferenciações marcantes. O que é uma pirâmide de um país periférico, ela não se assemelha a um país em desenvolvimento, que não se assemelha a um país desenvolvido. E tem aqueles países que são extras, né? Quais são aqueles países extras? São aqueles de alto desenvolvimento econômico, né? Aqueles que têm ali, né, como Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, eles já apresentam uma taxa de inversão populacional e, como a Itália também, alguns processos já de implosão demográfica. É uma situação, né, específica, é uma situação à parte aí dentro do desenvolvimento populacional. Então, quando você fala dentro da pirâmide, você tem isso aí. Ó. Essa é a ideia, né, quando você pensa na pirâmide.
Essa pirâmide aqui, ela é a pirâmide do Brasil do censo de 2010, que seria para ser refeita esse ano, mas como por questões da epidemia, da pandemia, não vai ter mais o censo, esse censo foi prorrogado para o ano que vem. Até mesmo essa prorrogação, ela tem por questões de biossegurança, né, para não ter contato e não retirar a parte da população de um isolamento, mas ela tem muito como um objetivo, já numa função técnica, saber, depois de um ano de pandemia, o que é que afetou nessa população. O que a gente já pode tirar como base desse ciclo que a gente está passando. Tem alguns pesquisadores que já falam que vai ser o maior desafio dessa geração, uma geração que, na verdade, até nesse ponto aí, até eu faço parte dessa geração, nós nunca passamos por grandes impactos, a não ser questões aí vinculadas a terrorismo como o 11 de setembro, mas nada de grande impacto aí, foi impactante, mas não chega nem perto do que é o coronavírus. Agora, espera-se, um comportamento dessa sociedade, mas também uma capacidade reduzida de resolução. Isso aí é que alguns pesquisadores falam quando se fala na questão da organização social. Então, quando você pensa na pirâmide, o que a gente tem? Se você pegar até 19 anos aqui, ó, essa faixa toda aqui, é dos dois lados, tá? É o que a gente chama de base da pirâmide. Aqui, ó, ela pode te fornecer ou em número absoluto, a faixa de pessoas que tem nessa idade, ó, para você ver aí, vai ter 8.558.868 jovens entre 15 e 19, que corresponde a 4,5%. Ela pode fornecer dessas duas formas. Tá? Aqui é porque já é o dado que o IBGE fornece. Quando você pega aqui, tá, de 20 até 59, aqui é o que a gente chama, ó, do corpo da pirâmide. Tá? Aqui é o corpo. E a partir daqui, ó, de 60 até a ponta máxima aqui, ó, até essa ponta é chamado do ápice da pirâmide. Então, vocês vão lembrar sempre o seguinte, a pirâmide ela é sempre dividida em base, corpo e ápice. Tá? Base são os jovens, corpo, os adultos, ápice, os idosos. Ela tem regras, tá? Agora, na verdade, vocês não precisam preocupar porque vocês não têm que construir pirâmide. Se ela vier, ela vai vir pronta. Sexo feminino sempre do lado direito, tá? Sexo masculino do lado esquerdo aí. A distribuição etária, tá, pode ser feita nessa base do lado ou ela pode vir no meio aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, central. Tá? Nos intervalos, igual está se vendo aqui, 0 e 4, 5 e 9, são as divisões previstas aí dentro da PNUD. O que a gente interpreta numa pirâmide dessa, e para frente aí a gente vai ter as comparações de como o Brasil evoluiu muito. O que é marcante é o seguinte, quando você pensa lá na genética, você lembra que é 50% para cada sexo, a probabilidade do nascimento de homens, e mulheres aí. O que a gente vê de 2010, especificamente, que é essa pirâmide aqui, a gente vê uma contração muito grande aqui, ó, na base da pirâmide. Aí você pega e olha aqui, ó, você avalia o sexo masculino, ele tem o quê? Um maior contingente populacional. Você vê que ele se mantém aqui, ó. Deixa eu só apagar. Aí você vê que ele se mantém, ó. Ele vai se mantendo na fase jovem aqui, ó. O contingente populacional masculino ele é maior. Quando você vê na fase adulta, aqui, ó, quando você compara entre os sexos, você vê que o sexo feminino ele tem uma proporção maior de pessoas. Tá? Então, ele começa a despontar como um número maior de mulheres. E quando você avalia nessa fase inicial aqui, então, o que você interpreta? No Brasil, é aquela regra que a gente sempre falou, que tinha que ser no Brasil, ninguém entende, e nenhum demógrafo, nenhum geneticista explica, porque nasce mais homens. No Brasil, nasce mais homens. Mesmo que a regra da genética seja o que a probabilidade de 50% para cada um. Agora, à medida que eles avançam na idade,
a população masculina ela vai reduzindo demais. A mulher, no mundo inteiro, em qualquer país, ela sempre vive mais do que o homem. Inúmeros fatores são relacionados a isso, tá? Mas um deles que é bem marcante é a questão, sim, duas são marcantes. Uma é o maior cuidado com a saúde. A mulher ela tem muito mais cuidado com a saúde. E a outra é porque ela tem, em questão de causas externas, acidente, violência, ela tem uma mortalidade menor. Então, ela consegue progredir de uma forma mais rápida, né? E de um contingente maior. Isso aqui tem uma explicação no Brasil. E isso aqui é que preocupa o Brasil. E é um problema para a demografia brasileira. Quando você pega essa redução de toda essa população nessa faixa etária aqui, ó, você pensar que são as faixas etárias mais produtivas que se tem. É a grande mão de obra. Tá? Então, quer dizer que na população masculina, na faixa mais produtiva do sexo masculino, você está tendo uma mortalidade muito grande. Quais os problemas relacionados a essa mortalidade? Tá? Principalmente causas externas. O problema é violência, trânsito tem reduzido a população. Isso aqui não é interessante para a demografia. Isso aqui realmente é muito ruim quando você fala nos quesitos demográficos de avaliação. Você pode ter, por exemplo, algumas doenças banais, tá? Doenças, né? Doenças do século, doenças que foram adquiridas, tem sim. Então, você pode somar sim também uma ineficiência do serviço médico, né? Uma falta de acesso ao serviço médico, porque na hora que você estuda contingentes, você vai ver que tem, né, uma forma de população. Você tem assim uma classe da população que é atingida, né? Quem é que morre mais nessa faixa etária aqui, ó, que pega aqui, ó, dos 20 aos 35 anos, né? Que é realmente a grande produção. É o negro e o pobre, tá? E o negro pobre principalmente. Tá? Então são eles que são afetados por um nível maior de violência, de falta de acesso à saúde. Então isso aí causa, né, um dano muito maior. Agora, evoluiu muito. E é hora do Brasil pensar nessa pirâmide. Então, quando se fala no pensamento de uma pirâmide dessa, o que a gente tem que pensar, avaliar? Critérios como, por exemplo, né? Se reduziu aqui, ó, o nascimento, quer dizer que tem fatores positivos. Né? A natalidade está sendo controlada. E se a natalidade está sendo controlada, pode ser que a educação está melhor, a mulher está no mercado de trabalho, você tem dentro disso aí uma qualificação de renda melhor, você tem uma urbanização. Então, você reduz isso aqui. Ó. Se você reduz a natalidade, você tem que pensar no seguinte, está nascendo menos, mas esse que está nascendo, né, você tem que avaliar, por exemplo, a mortalidade infantil. Esse que está nascendo e se a mortalidade infantil caiu, ele vai envelhecer. Ele vai seguir dos dois lados. Ele vai seguir no progresso. Então, dentro disso aqui, será que, né, campanhas de pediatria, você não pode pensar em ir transferindo, ó, você vai transferindo. Essa população jovem está envelhecendo. Então, você tem que pensar num número maior de universidades, num número maior de vagas na universidade. Você tem que pensar que esse jovem que está dentro da universidade, né, até nessa faixa aqui, ó, por mais que ela é ampla, quem tiver com 29 anos dentro da faculdade de medicina está louco, aí está ocupando lugar de outro. Então, você tem que pensar, né, que 25 a 29 ali você está capacitando, então você vai sair e você vai começar a trabalhar, então você tem que ter uma transferência de renda aqui, ó, para políticas do primeiro emprego, né? Você tem que facilitar a indústria produzir para que ela abra vagas de emprego. E você tem que pensar também o seguinte, se aqui está nascendo pouco e está indo num desenvolvimento legal, né? Ou seja, dentro disso aqui, ó, você tem que pensar que vai envelhecer. E se vai envelhecer, você tem que avaliar políticas para a população mais idosa também. Campanhas de vacinação, medicina, lazer, segurança, estatuto do idoso, isso tudo tem que ser avaliado. Tá? Justamente porque você tem uma população em progressão. Essa pirâmide aqui, ela mudou muito em relação a 1980 e 1990. Tá? Que os grandes reflexos da pirâmide brasileira,
ela tem de 80 a 90. Não era uma pirâmide tão interessante. Muito porque a gente tinha um país de muito jovem e um jovem que era sem perspectiva, né? Um jovem que tinha uma expectativa de vida muito baixa e, além disso, quando você pensar, né, em 1980, por exemplo, a nossa pirâmide chegaria aqui no máximo. Ó. Aqui seria o ápice dela. 60, 64. No máximo aqui, ó, a 69. Você teria um contingente gigantesco de pessoas nessas 3 faixas aqui. Tá? Além disso, você teria, né, uma redução da área produtiva, que são os idosos, e você tinha uma expectativa de vida em 1980 de 61 anos para o homem e 63 para a mulher. Aqui, quem chegava aqui, né, era um extra, praticamente extraterrestre, né, quem chegasse aqui no Brasil em 1980. Então, evoluiu muito. Você vê que a gente já tem faixas etárias com uma representação significativa muito grande. Tá? Você tem uma representação, quando você fala em números absolutos. Em porcentagem, é pouco relevante, mas você tá progredindo, você está evoluindo nisso aqui. Então, isso aí realmente mostra uma evolução por vários segmentos. Processo industrial brasileiro, urbanização, descentralização da economia brasileira, qualidade, você pode falar com tudo, com todos os problemas, né? A saúde melhorou. A educação, se tem mais acesso, com certeza não deveria, não é como deveria, mas pelo menos vem aumentando. A mulher no Brasil é um grande problema, porque nós temos um país que hoje tem 56% de mulheres e 44% de homens, mas a mulher não tem a representatividade, que é um erro. Tá? Ela teria que ter essa representatividade, então, mas de qualquer forma foi permitida a mulher, né, brasileira entrar no mercado de trabalho, com isso conquistar grandes postos né, e ser lideranças dentro de grandes empresas também. Isso ajuda muito. Né? Os métodos contraceptivos, que provêm daquelas 3 teorias lá, né, desde Malthus até as reformistas, né? Então, isso aí tudo ajudou no processo de desenvolvimento dessa pirâmide brasileira. Quando você pega a outra pirâmide, né, os outros dados relacionados, o que a gente tem? Olha a comparação aí, ó. Pensem na pirâmide do Brasil, né, de 2010. Olha aqui 1990, ó. Olha a base como era extremamente larga. A gente tinha uma base muito larga porque a gente tinha jovem demais. Você tinha um ápice muito reduzido. Aí você tem que pensar o seguinte, 1990, 10 anos depois do que a gente chama da década perdida, né? A década perdida é aquela década em que não houve nada no desenvolvimento, não se ganhou nada, não se produziu nada. A população era muito ruim, né? Ou seja, você tinha uma renda que era muito ruim, uma infraestrutura muito ruim, um país muito ruim, né? Com tudo, né? Com pandemia e tudo, ainda nós não tivemos um momento tão ruim como nós tivemos em 80 até 90 ali. Tá? Isso aí realmente eu falo para vocês, e sempre repito para meus alunos, vocês não conhecem o que é o Brasil ruim. Tá? Pode se tornar, se não tiver polícia, mesmo assim o contexto global é outro hoje, a partir disso aí, da epidemia, da pandemia. Mas não é tão ruim e ele é infinitamente melhor do que ele foi, né, até 90 ali. Ó. A partir de 90, aconteceu algumas coisas. Né? Você tem o processo de abertura econômica brasileira, você tem, né, o Brasil entrando no eixo neoliberal, você tem a descentralização econômica, você tem, né, uma maior taxa de urbanização, uma evolução médica muito grande. Então, o Brasil acaba ganhando muito investimento a partir de 90. Tanto que o IBGE ele faz um PIB em 91 aqui, ó, porque em 90 ele começa a ganhar isso. Em 91, o Brasil fez outro censo para saber. E em 91 já tinha mudado essa história aqui, com questão de um ano. Olha a pirâmide, né, a partir da evolução de 90, vocês já viram a de 2010, que é a que está regendo a gente, né, porque não vai ter outro censo, então é ela que é a oficial ainda, essa outra grande que eu passei para vocês. E agora, aqui é a perspectiva que era para ser desse ano. Essa era para ser a perspectiva. Você tem um acentuamento aqui, ó, na faixa mediana do sexo feminino, ou seja, a mulher vivendo mais, envelhecendo mais, chegando na fase produtiva, num volume muito maior,
enquanto a população masculina se mantém em taxas menores. A base, por mais que você fala que parece, não, mas a base está ampla, não é que ela está ampla, é porque o corpo está ficando homogêneo. Tá? Você está tendo um avanço na expectativa de vida. Então, se você pegar a tendência, é que o ápice da pirâmide ele torne o quê? Uma variedade muito grande e porcentagens mais significativas de idosos. Essa era a ideia aqui, ó. Porque a tendência é que em 2029 o Brasil pare de crescer. Então, esse nascimento aqui, quando a gente fala pare, é que você não vai ter reposição suficiente da população. E você só vai ter envelhecimento. Em 2050, olha a pirâmide do Brasil, ó, muito próxima de países de alto desenvolvimento. Você comparar a pirâmide, por exemplo, da Alemanha, né? A Alemanha hoje ela é assim, mas o Brasil tende a chegar dessa forma, de uma forma muito mais homogênea. Agora, isso aqui é um grande desenvolvimento populacional. Só que a gente tem que ver como que vai ficar. Agora realmente tem que avaliar. Quando o IBGE fez essa perspectiva aqui, né, ele já tinha elaborado desde a década de 80. Ele fez uma curva de desenvolvimento da população. E aí é quando ele sempre falava que, né, os políticos brasileiros eles tinham que ir pensando conforme o desenvolvimento populacional. Né? Se era assim de uma forma em 90, você tinha que ter políticas específicas, mas a população estava evoluindo. Aí chegou aqui hoje. Ó. Então, questões, por exemplo, previdenciária, população idosa, mercado de trabalho, né? Essa questão da inatividade, isso tudo aqui vai ser problema demais. Ó. Vai ser muito problema. Tá? Quando você pensa aí nessa relação de dependência de uma população idosa muito grande. Mas até então, tá? A perspectiva é que se mantenha toda essa história aqui, tá? Toda essa avaliação de desenvolvimento, essa sequência de desenvolvimento. Isso aqui é esperado, tá? Pelo IBGE, nada ainda foi mudado, não, até mesmo, né, que nem outro censo foi feito aí. Então é o seguinte, quando você fala dessas pirâmides aí, pessoal, e tem uma análise direta da população, você tem que avaliar alguns critérios, né, específicos aí. Quando você fala da análise da população por gênero, tá, existe um equilíbrio nas proporções entre o número, né, de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. A tendência é que se busque isso aí. Como nós já contamos lá na pirâmide, o Brasil tem fatores externos que atuam muito na população masculina na faixa mais produtiva. Então, isso aí é realmente ruim. Agora, cria no Brasil uma disparidade sexual na faixa mais produtiva. Então, na faixa produtiva, você tem estados aí que tem uma relação do sexo feminino para o sexo masculino muito grande, tá? Que chega de 10 para 1. Tá? A cada um homem, 10 mulheres. Justamente porque a mortalidade tem sido um fator decisivo. Discrepância sexual, se ela for, né, dentro de um limite ali de 2%, 3%, tudo bem. Acima disso, a reposição a partir de casamento, ela se torna mais complicada. No primeiro momento, o que isso reflete? Pouca coisa. Não reflete quase nada. Para frente, com o envelhecimento populacional, você já não tem reposição. Começa a faltar mão de obra. Você já não tem realmente mão de obra efetiva para assumir a economia ali no processo produtivo. O idoso já não consegue fazer isso. Né? O jovem, que é pouco, ele também não é habilitado. E quando ele chegar lá, conforme o desenvolvimento de um país, vai ter uma oferta enorme de emprego, como é clássico em alguns países desenvolvidos, só que realmente não vai ter gente. Características para suprir isso aí a gente fala, né? Depois na segunda parte, que é da matéria, a gente fala sobre migrações. Pode ser que a contratação de profissionais, ela realmente seja efetivada e principalmente agora depois da pandemia. Não sei se vocês viram os próprios americanos, que são, né, considerados um país extremamente fechados, que é fechado hoje pelo governo Trump, ele está contratando médicos do exterior para realmente tentar conter a epidemia que vem crescendo nos Estados Unidos, por mais que em alguns estados já está conseguindo esse controle aí. Então é o seguinte, discrepância sexual, você gera todo um desequilíbrio naquela pirâmide. Lembrando, no primeiro momento, não. Mas naquela faixa lá, se você pensar naquela pirâmide aqui, ó,
Essa pirâmide de 2050, quando você tem uma disparidade de sexo, acaba que você já não repõe aqui embaixo. E vai ter gente envelhecendo, sobrando vaga aqui, a economia precisando, mas não tem gente chegando. Tá? Então, disparidade de sexo, ela atua dessa forma aí. Tá? Porque você começa a ter dificuldade na formação de casamentos. Tá? Então, começa a ter problema aí no nascimento de filhos aí para a questão da demografia. Agora, toda a população que a gente avalia, né, a partir dessa organização, até aí as pirâmides, pessoal, isso é o que a gente chama de dados qualitativos e quantitativos de organização social. Então, ali você só está avaliando todas as faixas, né, e a estrutura etária e o que está relacionado diretamente o quê? Com a população. Agora, essa população que nasce e desenvolve e chega na faixa produtiva, ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar para produzir dentro de um sistema que a gente vive hoje. Agora, quando você fala dessa produção, o que a gente tem? Tradicionalmente, que a gente fala, é comum classificar em secundárias, terciárias, como urbanas, e as atividades primárias como rurais. Tá? Isso aí é uma questão que é tradicional por questões relacionadas à relevância do valor do produto gerado isso aí. Então, se você tem uma atividade primária, o que você produz na área rural tem pouco valor agregado. Quando você atua na faixa secundária e terciária, você produz um valor um produto de alto valor agregado. Então, por isso que elas estão mais vinculadas à cidade. Porque lembrem, quando a gente estuda a urbanização, a cidade é fornecedora de tecnologia e o campo fornecedor de alimento. Só que isso mudou. Isso é uma questão que é mais antiga. Você ocorre hoje um processo de modernização. A gente não pode falar que o campo ele é ruim de tecnologia. Hoje você tem das maiores agriculturas, utilizam as técnicas mais modernas que se tem. Você pensar em uso de satélite, em genética, em química. Tá? Ampliam-se também o processo de industrialização. Tem indústria que necessita do campo. A indústria alimentícia é uma. E ela vive um processo de de modernização intensa. Então, a oferta de serviços no campo, se você pensar, aumenta muito. A região de vocês aí, ela é marcada por isso. Trabalha-se o campo, mas trabalha-se o campo de uma forma moderna. Quando a gente fala nas grandes empresas aí, então, você pega, por exemplo, o plantio de eucalipto, ele é uma atividade primária? Você vende o quê? Matéria energética, você vende madeira. É produto de baixo valor agregado. Agora, quando você pensa na tecnologia empregada no eucalipto, na tecnologia genética, na forma de mecanização que se tem, isso tudo aí, você vê que houve uma modernização muito grande. E aquele cara que trabalha ali, aquele agrônomo, aquele engenheiro florestal, ele é uma mão de obra capacitada. Ele é uma mão de obra qualificada. Então, isso aí hoje é muito é complexo você virar e falar o campo é só primário. Não, o campo tem modernidade também. O campo tem muita tecnologia empregada. E isso aí é interessante. Então é o seguinte, quando você pega dentro desses setores aí, isso aí é chamado distribuição setorial da economia. São os setores em que a população está para produzir. Tá? Então é o seguinte, toda essa estrutura de produção, ela tem que ser dividida em duas grandes categorias. Tá? Os ativos e os inativos. É óbvio que lá dentro dos ativos a gente vai falar especificamente quem são, qual é essa distribuição específica que se tem. E os inativos. O Brasil tem um problema sério de classificação, mas é um problema de ordenação até política. É um problema em que fica complexo de se avaliar. Por exemplo, o Brasil não considera o trabalhador informal, aquele camelô que não tem carteira, ele não considera ele como sendo ativo. Mas tem camelô que ganha muita grana. Tá? O problema é que ele não paga os tributos. Então, para o governo brasileiro, ele é um trabalhador inativo. Ele não está contribuindo com nada. Tá? Mas ele, às vezes, vende muito. Ele tem uma renda até legal, até mais do que um cara formalizado. Mas isso aí é uma grande discussão que se tem, assim como o governo brasileiro também não considera ativo os aposentados. Aí você fala, mas os aposentados já trabalharam, contribuíram a vida inteira
mas o governo os considera como sendo inativos. Então, isso aí é uma questão que é muito discutível, mas como é a regra do Brasil e é o que se tem dentro da demografia que vocês estudam, né, sigam lembrando disso aí. Então, só recapitulando, a população ela tem que estar em setores de produção. Primeiro, né, se falar das atividades primárias, quando se fala em relação ao valor do produto. Secundário, terciário, quaternário e quinário, que hoje são os grupos, eles estão diretamente relacionados ao agregamento, vamos falar dessa forma, de valor que você dá ao produto. Então, a capacidade de transformação, né, o quanto de valor aquilo vai ganhar dentro de desse processo produtivo. Então, é o seguinte, quando você fala aqui da população economicamente ativa, então são aqueles ativos ali, e que esses ativos vão estar distribuídos em todas aquelas áreas setoriais, ou primária, ou secundária, ou terciária, ou quaternária, ou quinária, é a que exerce atividade remunerada e, por meio dela, consegue sua subsistência. Tá? Então, o cara tem uma jornada de trabalho, ele tem uma renda no final do mês, ele consegue pagar suas contas dentro disso aí, lembrem, né? Das condições, isso é teoria. Tá? Agora, ele tem tudo que cumprir. Ele tem que cumprir uma jornada para que ele receba aquela renda ali. Tem pessoas que criam o que a gente chama de relação de dependência, que são muito dos inativos. Exemplo, vocês são inativos porque vocês são estudantes. Tem alguém que está realizando essa atividade aqui para que faça o quê? O pagamento da mensalidade de vocês, para vocês poderem estudar. Quando vocês chegarem a isso aqui, você vai ter que sustentar alguém. Tá? Sustentar alguém de que forma? Você vai sustentar, por exemplo, quem está aposentado, porque é você que sustenta aquela aposentadoria. Você vai ter que sustentar um número de jovens, que são inativos também. Agora, isso é o chamado de relação de dependência. Quando você tem um número muito grande de jovens, é problema que é a inatividade. Aí você tem que avaliar o quê? Se aquele país vai conseguir para o futuro dar àquele jovem condição de trabalho. Porque se não der, a relação de dependência é gigante. Vai gerar muito subemprego ou muito desempregado. Então, isso aí é a grande questão quando você pega aí nessa relação de dependência. Quando você fala da relação de dependência ao inativo, o idoso, para a demografia, ela ainda é considerada melhor, mas pesa muito. Principalmente nessa condição desses países desenvolvidos, que não está chegando mão de obra, a população está envelhecendo, você não tem gente trabalhando para sustentar isso lá em cima. Então, essa relação de dependência é complicada, por isso que surgem essas ideias de reformas de previdência, né? Ou seja, de reformular, e agora o idoso, ou você começa a trabalhar muito também, porque você vai ter que trabalhar muito para sustentar a sua previdência e sustentar quem está lá. E que o idoso, às vezes, seja taxado também, que ele pague imposto. Né? Porque deixa de ser o que aquele cara que só recebe o benefício do governo e não quita mais alguns impostos. Alguns eles ainda têm, mas que ele pague todos. Tá? Porque senão você não consegue sustentar isso aí. Essa é a ideia de alguns países, mas entra dentro de uma teoria, mas na hora que vai olhar a prática tem que ser totalmente diferente, às vezes por inúmeras questões que realmente não dá para se realizar isso aí. Agora, quando você fala da economicamente inativa, quem são eles? Os jovens, tá? Os aposentados e os trabalhadores, que a gente chama subempregados informais. Aqui ficou errado. Esse pessoal aqui, camelô, tá? O camelô ali, o flanelinha, o cara que não tem carteira de trabalho. Esse cara ali é considerado inativo. Só que ele exerce uma atividade econômica. Então, isso aí é a grande discussão que se tem no Brasil. Exemplos, é que a gente tem também só exemplo não, uma questão também. Todo mundo que chega depois dos 20 anos, tá, é o que a gente chama da população em idade ativa. Não quer dizer que está trabalhando. Por exemplo, um universitário, ele já está em idade ativa, mas ele economicamente, ele é inativo. Tá? Mas ele já está em idade ativa. Tá? Lembrem disso aí. Tem essa questão também dessa faixa aí de distribuição populacional.
E aí, para a gente falar dos setores, né? Então, lembre agora, tem setores específicos quanto ao valor do produto, quem está trabalhando, quem está ocupado. Agora, dentro disso aí, o que a gente tem para falar do setor primário? Né? Os desenhos, né? Ou seja, muito vinculado à atividade do extrativismo. Né? O extrativismo, agricultura, mineração, tudo isso aí entra dentro do setor primário. É um setor que ele é muito marcante em países de baixo desenvolvimento. Então, quando você pega países periféricos, por exemplo, você vai ter muito disso aqui, ó. Então, você vai ter um contingente populacional, você vai ter um volume de pessoas muito grande nessa faixa aqui, tá? Ou seja, nessa faixa de produção aqui. Isso aí não é tão interessante, porque o que você produz tem baixo valor. Tá? Se você pegar um simples desenho aqui que eu coloquei, o cara está produzindo arroz, aí tem baixo valor, outro pescado. Tem até uma indústria muito forte em alguns países, mas dessa forma aqui não. Tá? Então é o seguinte, o setor tem uma relação com um produto de baixa transformação e baixo valor agregado. Quando você pega o setor secundário, esse aqui é o setor, isso depois nós vamos falar especificamente de cada um, tá? Aí com dados, questão. Você pega o setor secundário, é o setor da indústria, da transformação. Aí você já tem uma mão de obra mais qualificada, você já tem, né, um produto de alto valor agregado, você tem muita transformação. Esse é dos setores mais importantes que se tem. Tá? O setor secundário, ele é um setor de grande relevância na economia de um país. Primeiro porque, se ele produz muito, se ele está transformando muito aqui, ó, ele está precisando de matéria-prima. Se ele está precisando de matéria-prima, ele está movimentando o setor primário lá. Está movimentando porque ele está comprando a matéria-prima do primário. Agora, se ele está produzindo muito porque ele está comprando muita matéria-prima, né, do setor primário, você tem que pensar também que ele só está produzindo porque ele vai vender. E se ele vai vender, ele vai para o terceiro setor, que é o setor do comércio e dos profissionais liberais. Então, quer dizer que ele está movimentando tudo. Então, o profissional liberal, ele está comprando muito porque ele está tendo emprego. O profissional liberal é, né, o médico, advogado, engenheiro, professor, tem tudo. Aí, quando você pega, eles estão comprando, quer dizer que o país está crescendo. A indústria está vendendo. Se a indústria está cada vez mais vendendo, o comércio está ganhando. Porque o profissional está comprando, o profissional vai ali no varejo, o comércio do varejo tem que comprar no atacado, o atacado compra da indústria. Se a indústria está produzindo muito, ela vai chegar um momento que ela vai abrir mais vaga de emprego, ela vai aumentar a produtividade e com isso ela vai ganhar mais, ela pode aumentar o salário, ela pode aumentar a renda do trabalhador. Então, nessa sequência ordenada, que é a teoria, você está distribuindo renda para todo mundo. Todos os setores estão sendo movimentados. O quaternário, por que eu não inseri ele nisso? O quaternário e o quinário, eles são mais específicos. Tá? Mas eles têm uma relevância muito grande quando você avalia as questões aí dos países. Tá? Então é o seguinte, né? Tem que ser uma sequência, sendo o setor secundário realmente um especial. É um setor especial, justamente pela alta capacidade de transformação que ele tem. Quando você pega o setor terciário, pessoal, é esse setor aqui, ó, que está vinculado ao quê? Ao comércio no geral, ao profissional liberal, tá? Ou seja, aquele cara, ficou um sobreposto, depois eu tiro. Ficou a relação, por exemplo, do volume de profissionais que são formados nas universidades, do cara que vai para o mercado de trabalho, do comércio no geral, que seja um simples aqui, ó, varejista, né, regulamentado, né, ou não, né? Você pegar aí dentro disso aí, qual é o grande problema? Nós temos um mercado enorme nesse setor aqui no Brasil, enorme. O grande problema nosso é ter isso aqui, ó. É mercado informal, é o cara que é ali, ó, que não paga, né, a carteira de trabalho, aí lembra que entra lá na inatividade. Tem muita gente no comércio no Brasil, tanto que é o maior setor no Brasil. Agora, quando você pega naquele crescimento ordenado que eu dei o exemplo para vocês antes, o cara, né, ele entra dentro do setor produtivo todo ordenado, o terceiro setor, o comerciante, ele está o quê? Um volume de mercadoria muito grande, ele tem muito cliente, o profissional liberal está ganhando dinheiro ali, que seja ali no consultório, que seja no escritório,
Então, ele vai ali no comércio comprar, aquele comércio desabastece, compra mais do atacado, o atacado pressiona a indústria para produzir mais. Então, você gera, desde vaga num escritório de um profissional liberal de trabalho, você gera dinheiro porque ele vai comprar num supermercado, por exemplo, o supermercado vai contratar mais pessoas, e se o cara do profissional liberal ele consome mais, o supermercado tem que comprar mais. O supermercado cresce e gera mais emprego. O supermercado tem que comprar mais, ele aumenta o atacado cresce e gera emprego. O atacado vai comprar também do quê? Da indústria, e vai crescer e gerar emprego. E aí, se ela compra muito, ela compra matéria-prima, que vai crescer e gerar emprego no primeiro setor. Então, é tudo conectado. Tá? Qualquer desequilíbrio, e principalmente quando você tem um desequilíbrio nesse setor, aí tudo complica nos outros. Aí tudo vai se tornar mais complicado, né? Vai afetar o terceiro setor, o primário, até quarto e quinto. Mas, estando em equilíbrio, você consegue uma distribuição legal e a produção. No Brasil, o que a gente tem para falar especificamente? O Brasil tem muita gente, mais de 52% da população está nesse setor aqui, ó, setor terciário. Só que o Brasil só consegue ter cerca de 11% hoje, 11 não, 9% da população no setor secundário. Isso indica o quê? Que a nossa indústria não produz. A nossa indústria ela está estagnada. Se a indústria nossa está estagnada, ela não compra matéria-prima. Se ela não compra matéria-prima, ela não produz, então quer dizer que ela não exporta e nem importa. Então ela não cresce. Se ela não cresce, ela não gera mercado de trabalho. A indústria é o principal setor na geração de trabalho junto com o terciário. Agora, ela precisa ter muito. Característica, por exemplo, de países de alto desenvolvimento. Ter um setor secundário grande, um setor primário contraído e um setor terciário também muito grande. Essa é uma característica de um país desenvolvido. Agora, nós temos um setor primário muito grande, um setor secundário encolhido, muito encolhido, e um terciário grande. Então, isso aí é uma questão que é problemática para o país aí. Quando você pega o setor quaternário, esse aí é muito específico, né? Esse é de grande, é assim, uma especificidade muito grande. Só pelas fotos, né, dá para se pensar. É o pessoal que mexe com a informática, com a robótica, né, com o alto nível de desenvolvimento tecnológico. Isso é interessante para países de alto desenvolvimento. Tá? Então, você pegar países que têm, né, um desenvolvimento tecnológico muito grande, esse setor é muito forte. Agora, esse setor ele é interessante porque quando você pega em renda, é um setor que gera uma renda muito grande. Tá? Ele vai gerar realmente o quê? Uma capacidade de mão de obra e um produto de alta transformação que vai gerar muita lucratividade e, ao mesmo tempo, muita renda, tanto para a indústria, tanto para o comércio, assim como para o profissional que está inserido nesse mercado aí. Além disso, tá, o setor todo de pesquisa científica, tudo isso é reunido no quaternário aqui. E o outro setor que a gente tem, não tá aqui, eu não coloquei, que ele, na verdade, é o seguinte, é só se falar, setor quinário, toda atividade remunerada que não gera lucro, não pode gerar. Travou aí para vocês, gente? Pessoal?